Romanos 7, parte 2. Estudo da palavra, Deus e nós. Amados, os estudos da palavra são gravações de lives realizadas no Instagram, @DeusSNós e @aura.celeste_. Então descobri que o próprio mandamento destinado a produzir, descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade, produziu morte. Lê, por favor, aí, Isaac, Gálatas 3:21. Existe, portanto, algum conflito entre a lei e as promessas de Deus? De maneira alguma. Se a lei fosse capaz de nos conceder nova vida, seríamos declarados justos pela obediência a ela. Ou seja, se a lei fosse capaz de transformar os nossos corações, Deus não precisaria ter mandado Jesus Cristo. As almas mesmo se ajustariam pela obediência à lei. Olha como é que diz aqui a queridinha da vez, né? Diz assim, aqui na NBV. Então, as leis de Deus são contra as promessas de Deus? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos, olha só, se nós, almas, tá? Tá falando aqui almas. Se nós, almas, né? Almas viventes, seres humanos, naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos. Entende? Ou seja, se as almas pudessem ser salvas pelo cumprimento da lei, por que Deus mandaria Jesus Cristo? Entende? É porque a lei, ela é perfeita, ela é santa, mas o ser humano não, ele não consegue, e a lei foi dada exatamente para mostrar ao ser humano que ele não consegue, que apesar de ele, vamos dizer assim, com lei ou sem lei, ele é pecador, ele peca, só que a lei diz qual é o pecado, e antes, sem a lei, ele não sabia qual era, a diferença é essa. Aí, quando a lei veio para apontar o que o ser humano deveria deixar de fazer e as coisas que ele deveria fazer, para se manter na posição diante de Deus, o que eles fizeram? Tentaram, mas conseguiram? Não, ninguém conseguiu. Por quê? É o que Gálatas fala ali. Gálatas 3, ali no início, diz: ora, maldito todo aquele que não se manter, né, no cumprimento de todas as leis. Então, se mantém debaixo da maldição, porque não pode cumprir. A partir do momento que não se pode cumprir toda a lei, acaba trazendo o quê? Maldição. Por isso que Satanás traz a lei e inferniza, enfim, a lei dentro das igrejas, sabe que as pessoas vão ficar conscientes dos seus pecados, não cumprindo a lei, vão estar debaixo de maldição e acaba debaixo de dupla maldição. Porque a lei, o tempo da lei já passou. Na caducidade da lei, como algumas versões dizem, não devemos mais viver na caducidade da lei, mas na novidade de vida, pelo Espírito. Então, se a pessoa insiste em viver debaixo da lei, querendo cumprir lei, querendo cumprir propósitos, então ela está debaixo de dupla maldição, porque a graça já veio, Jesus Cristo já veio, e ela está negando a vinda do Salvador, está negando o recebimento da graça de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, duplamente maldição. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E não sou eu que estou falando, tá? É a palavra de Deus. Peguem e confiram, por favor. Mas as escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse concedida aos que creem. E nós recebemos isso porque nós estamos em Cristo Jesus. E Cristo Jesus é a semente de Abraão. Olha como Deus faz tudo muito bem arquitetado, muito bem planejado. O próprio apóstolo Paulo fala lá em Gálatas, né, que Deus, prevendo que ele nos daria justiça através de Abraão, ele fez com que ele deu a promessa a Abraão antes de Abraão ser circuncidado, para que ele pudesse ser pai tanto dos que são circuncidados quanto dos que são incircuncidados, que somos nós, né? Aqueles que eram circuncidados eram os judeus, eram aqueles que estavam debaixo da lei. E nós não estávamos e ainda agora não estamos. É isso que eu acho interessante. Os pagãos, né, ou seja, os não-judeus, nunca estiveram debaixo da lei de Deus. Mas aí depois que a gente conhece Jesus Cristo, essas igrejas começam a trazer as leis judaicas, as tradições judaicas para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo. Como assim? A gente não era antes e agora a gente passou a ser?
A gente não tinha antes e agora a gente passou a ter? Vocês entendem? Que é uma mistura entre tradições, entre coisas. É a alma tentando dar uma ajudinha para Jesus Cristo, como se Jesus estivesse precisando, carecendo de alguma coisa. O apóstolo Paulo fala ali em Atos 17, se eu não me engano, ele diz, você acha que Deus é servido por mãos humanas? Você acha que Deus precisa de alguma coisa? Que o homem precisa servir a Deus? Então, se antes a gente não tinha a lei de Deus, estávamos fora, afastados de Deus, justamente porque a gente não estava, né, debaixo ali, não pertencíamos ao povo de Deus, nós não fazíamos parte, né, daquele povo lá que pertencia a Deus, nós não estávamos debaixo da lei de Deus. Por que agora que a gente está em Cristo Jesus, a gente quer ir para a lei? Como assim? Ir para os atos judaicos? Como assim? É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está falando para pessoas que conhecem a lei, tá? Não é nem para quem não conhece, porque as pessoas que não conhecem acabam entrando nessa por causa de espertalhões que chegaram primeiro e acham que são os detentores da verdade, pegam ali algumas partes das escrituras, só conhecem a parte rasa e saem arregimentando pessoas que já estavam quase sendo libertas e aí tornam essas pessoas escravas deles. E aí essas pessoas depois começam a fazer atos como esse que a gente está vendo por aí, espalhados aí no nosso país, que infelizmente redundou aí na prisão de muita gente. Infelizmente, porque essas pessoas foram trabalhadas em seu intelecto, em suas almas durante muito tempo, naquele cercadinho. E eu dou graças a Deus por Deus ter me tirado desse cercadinho a tempo, antes que tivesse muito prejuízo sobre a minha alma, que, coitado, já estava muito prejudicado, né? Porque eu sempre fui assim, eu sempre me lancei muito, principalmente no tocante a Deus. Eu me lançava literalmente de corpo e alma. E por pouco não, né? Porque Deus é maravilhoso, né? Vamos combinar. É isso que eu digo, posso dizer para vocês por experiência própria. Aquele que está estabelecido em Cristo Jesus, aquele que nasceu de novo, Satanás não toca, Satanás não tira. Eu posso falar isso por mim. Eu posso dar esse testemunho pessoal. Porque eu tive há pouco de não tirar minha vida, eu mesmo pensei em tirar minha vida, porque eu cheguei num momento de desespero que eu já não sabia se eu pertencia a Deus ou ao diabo. Eu achava que não pertencia a nenhum dos dois, não servia para nada. Era assim que eu me sentia. Depois de ter vivido uma vida debaixo de doutrinas aí pesadas, fazendo coisas que achava que, poxa, se eu não conseguia agradar a Deus, gente, pela misericórdia, então, viver para quê, né? Se você nasce de novo e tu não consegue agradar aquele que tu nasceu de novo, então, cara, eu não agradava ao outro, né, quando tu estava lá no mundo. Tu era pisado, tu era massacrado, aí tu foi pro outro lado, né? Deixou ali o lado da outra concorrência e foi pro outro lado. Não, aquele é mais forte, eu vou para lá, porque lá, né, agora eu vou como? Né? Não, aí chega do outro lado, tu pena igual, né, igual aqueles chicotes de dar em doido. A pessoa sofre, cara. Então sofre dos dois lados. E aí, como é que fica? Quem é que chega e te resgata? Entende? Então é doloroso, é doído demais. É doído demais. Mas graças a Deus, porque a obra de Jesus Cristo ela foi tão perfeita, foi tão perfeitamente consumada, que ninguém arranca os seus da sua mão. Ninguém arranca, gente. Então, por isso que eu estou aqui hoje, trazendo para vocês aquilo que o Senhor me mostrou dentro da palavra dele. Ele me limpou, me tratou de todas essas feridas, esses traumas, para poder trazer para vocês a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. E o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. E ele não desiste dos seus. Ele não desiste. Ele vai resgatar. A gente está exatamente nessa dispensação do bom pastor. Ele está buscando as suas ovelhinhas para resgatar cada uma delas. Ele não vai deixar uma unha para trás. Não vai ficar uma unha. Ele vai buscar até os confins da terra aquelas que pertencem a ele. Viu? Pequeninas, insignificantes, aquelas que estão, parece que não tem ninguém, ele vai achar você, onde quer que você esteja, ele vai te achar, vai cuidar de você,
E vai começar a tirar dos gordos, daquelas gordas, daquelas enormes, que estão, inclusive, pisando o pasto para que as pequenininhas, as magrinhas, não tenham onde se alimentar também. Você vai começar a fazer coisas aí que a gente não consegue ainda ver, tá? Mas, enfim. Então, a NVT, Isaac, vê, por favor, essa que eu vou ver, esse versículo que eu vou ler agora, eu quero que você veja aí, Romanos 7. Romanos 7, versículo 11. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Ou seja, olha a base de operações, como diz o pastor Prince, olha a base de operações do maligno. Traga a lei de volta para os púlpitos, preguem sobre a lei, e aí você vai fazer isso aqui, ó. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, engana as pessoas, enganou-me por meio do mandamento e me matou. Por quê? Porque as pessoas não conseguem cumprir a lei e elas estão debaixo de maldição e maldição sobre maldição. O versículo 11, como é que está aí na NVT? O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou, e fez uso deles para me matar. Como é que está na tua versão, Vini? 11, versículo 11. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, me enganou e, por meio do mandamento, me matou. Por meio do mandamento matou, ou seja, a pessoa toma consciência daquilo que ela precisa fazer, ela não consegue fazer, e aí vem o quê? A morte. Veja, não é a morte física em si, tá? É o mal, é o que gera, são as obras, né, que acabam sendo geradas. Por quê? Porque a pessoa fica girando em torno daquilo. É igual um vício. Não, eu não vou fazer mais, aí você se condena, daqui a pouco você já está fazendo de novo, e quando você vê, você já está no nível ainda mais baixo ainda do que você estava antes de você começar a se condenar. Na NBV fala assim, o pecado me enganou, ou seja, o pecado engana, tá vendo? Ou seja, é o quê? É a mistura da verdade com a mentira, que dá no engano, não é? Não é a mentira em si, mas é o engano que é sutil, é sorrateiro. Ele usa a verdade de Deus. Viu como é diferente da mentira? A mentira, ela tá lá na cara, ela é clara. A mentira você consegue identificar logo de cara. Mas o engano não. O engano usa a palavra de Deus para tirar a pessoa da vida e trazer ela para o lado da morte. Entende? O engano está aí. Engano faz, é isso que o pecado faz. Então, quando a pessoa está consciente do pecado, o que ela está fazendo? Ela está pegando da palavra de Deus, ou seja, o pecado está pegando da palavra de Deus para enganá-la. Porque a pessoa não precisa mais viver debaixo da lei, porque ela já foi comprada pelo sangue de Jesus. Ela está em Cristo, e Cristo já cumpriu a lei. Então, por que eu preciso ficar debaixo da lei? Se antes, quando eu nem era de Deus, eu era, né, do mundo, era não judeu, eu não tinha lei, como é que eu vou ter agora? É só a gente parar para pensar. Mas é porque Deus, ele é justo, ele quer que as pessoas, né, cumpram os seus mandamentos e vivam de acordo com a sua vontade. Exatamente. Mas nenhum ser humano conseguiu. Por isso que ele, por saber que não tinha esse caminho pelo lado humano, ele mandou Jesus Cristo para nos dar o poder de vivermos uma vida pelos frutos do Espírito, pelos dons do Espírito, para que a gente verdadeiramente possa viver de acordo com a vontade dele. Só o Espírito conhece as profundezas de Deus. Só o Espírito sonda as profundezas de Deus. A alma não. Aqui na NBV diz assim, versículo 11. O pecado me enganou, trouxe a morte. Perdão, o pecado me enganou, tomando as boas leis de Deus, tá vendo? Tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado da morte. Viu? Trazer condenação. Exatamente isso. Obrigada, NBV. É isso daí, a condenação. A gente não consegue cumprir o que a lei diz e aí vem a condenação. É tudo que Satanás precisa. Se ele arrastar você para o campo da lei, é aí que ele vai ter o domínio. Porque, veja, na condenação não tem cura, na condenação não tem acesso às promessas de Deus, na condenação você não recebe prosperidade financeira, porque você não se acha digno, porque você é um miserável, um pecador. Deus nunca vai te abençoar. Não é assim que a gente ouve?
Você não fez a sua parte, você não cumpriu. A condenação, gente, destrói tudo. Tudo. Quem está debaixo de condenação não pode receber as dádivas, os presentes de Deus. Entende? Porque que aí é a base de operação do maligno, é trazer a lei para poder, através da lei, trazer condenação. Eu deixei destacado aqui, ó, o versículo 6. Olha como a tradução brasileira, gente, outra Bíblia também, outra versão maravilhosa. Olha o versículo 6, o que diz aqui, eu esqueci de passar isso, olha. Mas agora, desligados estamos da lei, por termos morrido para aquilo em que estávamos presos, de sorte que sirvamos em novidade de espírito. Vivamos em novidade de espírito. Essa daqui é mais clara ainda, essa daqui é mais taxativa, ela é mais incisiva. Exatamente. Vivamos pela nova natureza. E qual é a nova natureza? Novidade de espírito. Opa, novidade de espírito? Então quer dizer que é um espírito novo? Não é espírito antigo. Ah, mas qual é o espírito antigo? É aquele que fala lá em Apocalipse 12:9, se você quiser ir lá conferir. É o mesmo, foi ele que fomentou o pecado no mundo. É o espírito antigo, tá? É o governador desse mundo, tá bom? Anions, era, século, tempo, mundo, tá? No grego. Então, que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra, ou na ARC diz na caducidade da letra. Ela já caducou. Bichinha. Ficou velhinha e caducou. Tá dizendo coisa agora que, né, não faz mais sentido. Oh, gente, olha, a gente não foi batizado no suco de limão, na verdade. A gente tem que brincar um pouquinho, né? Porque, né, afinal de contas, um dos dons do Espírito é a alegria, né? Então, versículo 12. De fato, a lei é santa. Olha só. De fato, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Viu? Ele é perfeito. O mandamento é perfeito. É inflexível. Ou você faz, ou você não faz. Ou você cumpre, ou você não cumpre. É assim. Simples assim. Ele é inflexível, ele é rígido. O mandamento, a lei, ela é rígida, ela é inflexível. Ou você cumpre ou você descumpre. Dos dois, entende? Ela não tem, com a lei, não tem essa barganha, mais ou menos aqui, talvez, quem sabe, não. Ou você cumpriu ou você não cumpriu. Se você cumprir, você tem os desígnios dela. Se você descumprir, você tem as sentenças, como se diz, as penalidades. Né? Então, dos dois, Então, o que é bom se tornou em morte para mim. Olha só o que ele está construindo aqui. Então, peraí. Aquilo que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom. De modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Isaac, lê aí na sua versão. Mas então, a lei, que é boa, foi responsável por minha morte? Claro que não. A lei que era boa foi responsável pela minha morte? O pecado usou o que era bom para condenar-me à morte. Ou seja, o pecado usou o que era bom para condenar à morte. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir os desígnios da lei perfeitamente. Por isso que vem a condenação. Você nunca é bom o suficiente. Alguém já passou por isso? Por mais que você faça, quanto mais você faz, mais você é exigido. Você nunca atinge a perfeição. Continua, filho. Vemos, com isso, como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. Viu? Usando os bons mandamentos de Deus para os seus próprios fins perversos. Como é que está a tua versão, Vini? Então, será que o que é bom me levou à morte? É claro que não. Foi o pecado que fez isso. Pois o pecado, usando o que é bom, me trouxe à morte para que ficasse bem claro aquilo que o pecado realmente é. E assim, por meio do mandamento, o pecado se mostrou mais terrível ainda. Exatamente, viu? Ou seja, olha aí onde é que está o engano. De fazer levar as pessoas. Oi? Maldade perfeita. Exatamente. Que tu estava falando. Pega as coisas de Deus, sabendo que os seres humanos são fracos, são frágeis, são tendenciosos ao pecado, leva ele para um campo que ele pode ser facilmente dominado e ele vai perder,
Ele perdendo, vem lá e acusa. Ou seja, o mesmo sedutor que leva as pessoas a tentarem cumprir a lei, sendo pecadores, sendo vendidos ao pecado, escravizados pelo pecado, ele vem depois no terno, né? na vestimenta de acusador, de promotor de justiça, e vai lá e acusa a pessoa. Não, você não merece. Mas aí aqui entra a graça de Deus. Pois é, você não merece, né? Pois você é assim mesmo, que você é apto para receber as dádivas, os presentes de Deus em Cristo Jesus. É para você mesmo, que não se julga digno. Que aqueles que se julgam dignos, eles não precisam da graça de Deus. Vocês entendem a jogada mestra de Jesus? Vocês entendem o plano mestre de Deus? Tá. Exatamente sabendo a base de operações do maligno, através da lei, ele fez algo que o maligno jamais... É por isso que o maligno não compreende a graça. A graça não é compreendida pelo maligno. Porque a você mesmo que se julga indigno, né, você que se julga que não tem mérito, que não merece as dádivas de Deus, é você mesmo que vai conseguir. É você mesmo que vai receber as dádivas do Senhor, porque é um presente para quem não merece. Por isso Jesus, que não merecia passar pelo que ele passou para dar para a gente esse combo, esse mega presente, não só aqui, mas por toda a eternidade. Essa foi a revanche de Deus contra Satanás. Satanás achou que venceria Deus. Ficou comprovado lá, como diz o Salmo 50, Salmo 50 hoje, que o Isaac me mostrou. Olha que coisa maravilhosa, o que Deus me mostrou. Salmo 50 não, foi Salmo 50 não, perdão, foi Isaías, obrigado Espírito Santo. Isaías 25, glória, exato, Isaías 25. Olha que interessante, gente, Isaías 25. Obrigado Espírito Santo, seu lindo. Começa dizendo assim: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas há muito planejadas, muito tempo planejadas. Aí no versículo 6 diz assim: nesse monte, o Senhor dos Exércitos, ou seja, neste monte, o monte não Sinai, o monte Sião, Jesus Cristo, tá? Mudou de monte, Deus mudou de monte, não está mais no Sinai não, tá? Está no Sião. Neste monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos. Um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. O melhor vinho, aquele que foi servido depois. Primeiro vinho Adão, segundo vinho Jesus. O melhor vinho, aquele que foi pisado no lagar e deu a melhor, né, o melhor sumo, o melhor fruto para nós. O melhor o melhor resultado, vamos dizer assim, né? Neste monte, ele destruirá o véu que envolve todos os povos, ou seja, o véu do engano, né? O véu que não permite que as pessoas conheçam a Deus. O véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. Com quem? Jesus Cristo. Olha aqui Isaías já, profetizando sobre o tempo que nós estamos vivendo. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria de seu povo. Foi o Senhor quem o disse. Naquele dia, eles dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremos-nos, pois ele nos salvou. Aí no versículo 10 ele diz assim: olha, pois a mão do Senhor repousará sobre este monte, mas Moabe será pisoteado em seu próprio lugar. Viu? Ele foi pisoteado no seu próprio lugar. Foi esse o troco que Deus deu para Satanás em Cristo Jesus. Jesus simplesmente esvaziou o inferno. Satanás achou que ficaria com a cabeça da nova criação, que era Jesus, o último Adão. Pelo contrário, ele não ficou nem com o primeiro. Ele foi esvaziado. Só ficou ali aqueles que verdadeiramente pertencem a eles.
Então, para você ver o plano mestre de Deus, né? Deus é realmente, gente, vocês querem verdadeiramente conhecer o inimigo, ou vocês preferem conhecer esse Deus maravilhoso que tem planos, que foi anunciado desde antes da criação, e ainda assim ele cumpriu com perfeição sem que ninguém soubesse. Porque se eles soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, tá bom? Então, não daria, né, esse tiro no próprio pé, não é verdade? Então, não foi só no pé, né? Deu no corpo todo. Então, para que eu vou ficar perdendo tempo em conhecer pecado e o seu originador do pecado aqui no mundo? Eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o Senhor dos Senhores, eu quero conhecer o Senhor dos Exércitos, que Ele me conduzirá triunfantemente em vitória até a eternidade. Esse deve ser o nosso pensamento, tá bom? Agora, quem quiser continuar lá querendo conhecer o inimigo, a gente também não vai brigar por causa disso, tá bom? Lembrando também que a gente não está aqui para causar contenda, né, e nem ganhar seguidores. A gente está aqui para levar a palavra de Deus, para aquele que, assim, desejar de forma voluntária, sem traumas. Não precisamos causar traumas em ninguém, né? A gente já vem de muitos traumas. A gente já sabe, né, mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do bom, né, do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Ou seja, a gente já explicou, né, sobre isso, espero que vocês tenham compreendido. Então sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Viu? Todo ser humano foi vendido como escravo ao pecado. Veja, quem está escrevendo isso daqui é o apóstolo Paulo. Não sou eu não, tá, gente? Essas cartas aqui não é minha não, tá? É do apóstolo Paulo, tá? Romanos, tá? É apóstolo Paulo. Então ele está escrevendo isso daqui. Ele escreveu. Então ele está dizendo, eu fui vendido como escravo. Ou seja, na minha natureza humana, eu fui vendido como escravo. Eu quero deixar de pecar. Mas na minha natureza humana eu não consigo. Porém, ele conseguiu pelo Espírito. É por isso que ele deixou isso escrito para a gente, inclusive, né, a gente está no capítulo 7, aí logo em seguida vem o quê? O capítulo 8, na verdade, né, 6, 7, 8, né, então, logo em seguida vem o capítulo 8, que fala exatamente dessa nova vida, e a gente vai terminar aqui falando algo muito maravilhoso, né, então, se for pelo lado natural, que não consegue vencer o pecado, a gente vai ficar rodando igual um cachorro atrás do seu próprio rabo e não vai conseguir. É por isso que aí os psicólogos, psicanalistas, Deus abençoe cada um deles, né? Mas eles não conseguem. Eles vão rastrear, eles vão encontrar aonde que está e tudo mais, mas não conseguem achar como é que eu posso dizer? A raiz que está mais embaixo. Está mais embaixo da alma. Eles vão achar o que está em cima, o que está na alma, mas o que está no espírito eles não conseguem, o que está no coração. Então, fica ali rodando em torno daquelas coisas, fazendo terapias e tudo mais, mas aquilo é só um paliativo. Porque não tem a causa. Eles têm o que está em cima, o que é possível ver, como um iceberg. A gente vê em cima, mas não vê embaixo, não vê a raiz. A raiz que está lá embaixo é que está dando vida para isso que está em cima. A gente vê a copa da árvore, né? A gente vê o tronco da árvore, né? Vê tudo aquilo ali. Mas e a raiz que está lá embaixo? Veja, a serpente, a antiga serpente, que Apocalipse 12:9 fala, esse espírito antigo, que se travestiu de serpente, era espírito. E aí? Que enganou as almas viventes, Adão e Eva. Adão e Eva eram almas viventes. Se você for lá em Gênesis e ler direitinho, acho que a sua Bíblia fala. Almas viventes, mas aquela serpente, era a antiga serpente. Lá em Apocalipse a gente tem a resposta do início. É porque Deus é assim, tá? O final é melhor do que o começo. Exatamente, o final é melhor do que o começo. É assim que Deus faz. Então lá em Apocalipse, Deus desmistifica quem era a serpente, a antiga serpente que culminou com o pecado no mundo, que trouxe o pecado, a cobiça para o coração dos ingenuamente, né, desavisados lá, Adão e Eva. As almas viventes, tá bom? Então é a antiga serpente, o espírito antigo que governa esse mundo. Então, sabemos que a lei espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado, ou seja, desde lá do início, tá bom? Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Essa semana a gente também estava falando sobre isso,
que é muito bonito as pessoas falarem, né, das coisas que Jesus fez, como Jesus agiu, e aí a gente querer fazer por imitação também. Beleza, boa sorte. Mas se não for pelo Espírito, você não vai conseguir fazer. Você pode até fazer uma vez, rangendo os dentes e fingindo que você está, né, mas você não vai conseguir se manter naquilo. Jesus conseguia pelo Espírito, porque o Espírito dele, como ele disse, né, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus, com 33 anos e meio, já cumprindo ali o seu ministério, porque quando ele falou isso no Getsêmani, ele estava sendo prensado, não é? Ali no jardim da prensa, ele estava sendo prensado, já era o final da carreira dele. Já era o final, ele já estava ali fechando, cumprindo ali todo a sua, vamos dizer assim, os requisitos, né? E iria partir ali para a cruz, para o desfecho final da sua obra. Né, para fechar com chave de ouro ali a sua obra e depois continuar ali no mundo dos mortos, onde não é visto, não foi visível, a obra de Cristo que não foi visível ali no mundo dos mortos. Mas veja, no Getsêmani, quando ele foi prensado, ele disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E veja, Cristo não tinha pecado. Então, a carne é fraca. A carne, ela é tendenciosa às coisas do pecado, porque ela foi vendida ao pecado desde lá do Jardim do Éden. Isso foi algo que entrou no ser humano, no coração, petrificou o coração do homem, e esse veneno se espalhou pela corrente sanguínea, corrompendo o seu DNA. Olha quanto tempo já se passou, até os nossos dias. Então, a corrupção dos nossos dias são terríveis em comparação lá com o início. Né? A corrupção tem se tornado cada vez mais terrível, mais grotesca, tá? A ponto de que no final aí dos tempos, né, mais para o final dos tempos, a gente vai ter, a gente sabe, né, pela palavra de Deus, que vai ter situações verdadeiramente catastróficas, né, coisas que o ser humano, a gente vê hoje, né, resquício disso, e estamos apenas no início das dores. A gente já vê o nível que o ser humano está chegando, não é? Isso porque o Espírito Santo ainda está aqui nessa terra. Imagina quando ele não estiver. Então, essa é a corrupção que, com o passar do tempo, foi se dando, tá, dentro do ser humano. Então, a lei é boa, ela é santa, ela é espiritual. Por que a lei é espiritual? Porque foi dada por Deus. E Deus é o quê? Deus é espírito. Deus é espírito. Então, o que ele faz é também espiritual. Embora ele tenha feito o ser humano natural, porque a gente já sabe, né? A gente já explicou aqui várias vezes. Deus não iria dar esse gostinho para o maligno, perverter a obra dele de forma irretratável. A obra da salvação é para as almas. É porque existe essa fraqueza. Para quem não é fraco, é por isso que Deus diz. Jesus disse, eu vim para os fracos. Eu vim para os doentes, aqueles que são, os sãos, né, os que não são fracos, aqueles que já são, né, cheios de si, não precisam de um salvador, não é verdade? Aqueles que não estão doentes não precisam de um médico. Então, Jesus veio para os pecadores. Aqueles que não se acham pecadores não precisam do Senhor, entende? Então, foi por isso que Deus fez o homem, Adão, o primeiro Adão e Eva, fez eles almas viventes. Aí o apóstolo Paulo fala sobre isso lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 45, ele diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, o último Adão, que é Jesus Cristo, foi feito espírito vivificante. Então, nós, né, primeiro tivemos a imagem do homem natural, que é do primeiro Adão, e depois nós tivemos a imagem do homem celestial, que é o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Então, essa transformação, ela começa em nós a partir do momento que nós recebemos Jesus Cristo e terminará quando Jesus Cristo vier nos resgatar com a transformação do nosso corpo. Aí sim, o mundo vai ver quem são os verdadeiros filhos de Deus, quando ele estiver voltando ali na glória dele, com todos os seus santos, com todos os seus filhos, com todos os anjos e tudo mais. Então, isso é coisa, né, mais para o futuro, mas nós ansiamos, nós esperamos, né, porque a esperança não nos deixa frustrados, porque aquele que prometeu é fiel, a gente confia que ele é fiel para continuar, terminar a obra em nós até aquele dia. Né? Nós somos desse tipo de fé, né, desse tipo de espírito
não é? Nós pertencemos a esse tipo de espírito, que crê, assim a gente crê, assim a gente fala, não é verdade? Então, então não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Veja, isso aqui é a luta das duas naturezas, tá? A luta da natureza humana contra a natureza espiritual. Ora, como assim ele não entende? Não, a gente não entende, porque a gente quer fazer o bem. Mas o bem que a gente quer fazer, a gente não faz e acaba fazendo aquilo que a gente não queria fazer. E aí a gente começa a se sentir muito mal, e aí começa a vir a condenação e tudo mais. Não é assim que acontece? É assim que acontece. Não é? O que se faz o que não deseja, eu admito que a lei é boa. Não é? A lei é boa. Nesse caso, não sou eu, mas não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado que habita na parte natural é que leva o ser humano a praticar essas coisas. Entende? É por isso que a gente deve viver não na velha natureza, mas pela nova natureza, ou seja, dando proeminência ao nosso espírito, ao ser nascido do alto, nascido de Deus, porque senão a nossa antiga natureza vai dominar e vai fazer com que a gente esteja ainda naquelas velhas práticas de antes de nascermos de novo. Entende? Porque é o pecado que arrasta, seduz e aí dá os seus frutos provenientes da sua própria espécie. Só que nós nascemos de novo, então a gente não precisa viver de acordo com esse lado. Nós já temos o lado que vem de Deus para a gente poder, né, escapar, graças a Jesus Cristo. Então, ele segue dizendo assim, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne. Como assim? Em minha carne, na minha natureza humana, natureza pecaminosa, natureza física. Não habita nada de bom. Porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Aquilo que o Vini falou lá no início. Ora, esse foi o resultado do fruto da ciência do bem e do mal. Eles conheceram o bem sem poder fazê-lo e conheceram o mal sem poder evitar. Entende? Esse foi o resultado. Foi o que a serpente conseguiu seduzir Eva para poder cair nessa armadilha da cobiça. Vini, você pode ler Filipenses 2,13, por favor? Aí agora vocês vão conhecer o antídoto para isso? Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Tanto nos pensamentos como nas ações. Então tá aí, na versão NTLH, né? A minha, na NVI, diz assim: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Então tá aqui, olha. Bem, se eu sei que isso está escrito aqui na palavra de Deus, então eu sei que, assim como no meu lado natural, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, porque eu só faço o mal, porque é o pecado que me arrasta, né, para fazer isso. Mas eu sei pelo Espírito que eu não preciso ficar nesse lado da minha natureza humana, aí eu vou para a palavra de Deus e recito exatamente, declaro com os meus lábios, opa, mas eu não estou à mercê dessa minha natureza, porque é Deus quem efetua em mim. Aí eu passo veja, eu estou dando para vocês, tá? É isso aqui que outro dia entrou aqui e falou, mas tem que praticar sim. Tem que praticar pela palavra de Deus, que o poder vem da palavra de Deus, tá? Como disse aqui logo no início, no capítulo 1 de Romanos, é pelo evangelho de Cristo que vem o poder de Deus. O poder de Deus está no evangelho de Cristo. Aí eu vou pegar essa parte aqui, essa aqui é a minha parte da milícia, né, da batalha espiritual, e eu vou recitar isso para mim, eu vou tomar posse disso para mim, porque é meu. Esse é o poder de Deus agindo em mim, através do meu espírito. Então, eu vou usar a minha boca para trazer existência aquilo que Deus me deu. E eu vou dizer, pois eu não preciso estar escrava da minha natureza humana. Por quê? Porque é Deus quem efetua em mim, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Entende? Eu estou me contrapondo pelo espírito à minha carne. Eu não estou mais deixando que a minha alma subjugue o meu ser, mas através do Espírito, pela palavra de Deus, que é a espada do Espírito, veja, a palavra de Deus é a espada do meu Espírito. Eu vou fazer uso dela e vou contra-atacar essa minha parte humana, entende? Que é escrava do pecado.
Então, a minha mente, aí começa a acontecer essa metanoia, a mudança de pensamento. Eu já não sou mais escravo daqueles pensamentos antigos, mas agora eu vou alinhando os meus pensamentos à mente do Espírito, ao pensamento do Espírito que está escrito na palavra de Deus. Entende? Aqui o apóstolo Paulo nos ensina como a gente deve combater o bom combate da fé. E não vivermos mais escravos aos rudimentos humanos. Entende o que eu estou tentando explicar para vocês? Então, eu não preciso mais viver debaixo dessa disputa aqui, dessa luta, dessa controvérsia. Ora, mas aqui no versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, na minha carne eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Porém, pelo meu espírito, eu sei que Deus atua em mim. É Ele que efetua em mim, tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. E aí eu vou meditar nessa escritura e vou tirar o alimento do espírito, o qual vai impartir poder sobre a minha alma. E aí eu já não estarei mais andando pela natureza humana, mas estarei andando pelo espírito. Entende? O que é tornar prático a palavra de Deus? É isso. E acredite, o Espírito tem poder, tá? Ele tem poder. Ele tem poder através da palavra de Deus, ele mesmo vai produzir o poder necessário para romper. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Sim, é isso que a gente vê em nós, né? A luta entre as duas naturezas. Se contrapondo o tempo inteiro. Elas ficam, né, lutando uma contra a outra, contendendo uma contra a outra, porque são contrárias entre si. O lado espiritual contendendo com o lado natural e o natural contra o espiritual. Se eu alimentar mais o meu lado natural, ele vai acabar, né, tendo proeminência sobre o espiritual. É por isso que a gente tem que crescer espiritualmente para que essa luz possa desfazer todas as trevas. Ela mesma vai limpando, ela mesma vai arrancando as nossas raízes dentro de nós, raízes malignas. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Como disse o apóstolo João, se nós dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Mas nós pedimos perdão a Deus, né, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Purifica, presente. E aí, conforme a luz vai sendo clareada dentro de nós, ou seja, o Espírito vai se tornando cada vez mais luminoso, que é o que ele é em sua natureza, né, Isaac? Uhum. Mas ele vai destruindo as obras do maligno, ou seja, a luz vai brilhando e as trevas vão retrocedendo. Isso vai acontecendo, tá, de forma, como é que eu posso dizer? Sem esforço nosso, sem esforço da nossa alma, apenas pelo poder de Deus. Ou seja, eu estou fazendo uso da palavra de Deus de forma certa, e aí o Espírito vai pegando isso e transformando dentro de nós. Vai mudando a nossa forma de pensar. Vai fazendo com que a gente não pense mais que a gente é derrotado, que a gente não consegue, que a gente está sujeito àquelas coisas. Não, não estamos. Porque Deus opera em nós o querer e o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Eu vou ler aqui na tradução brasileira, a partir desse versículo 18 que eu marquei aqui, para que vocês possam compreender um pouco melhor. A partir do versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem. O querer o bem está comigo. A gente sabe, né, que tem que fazer o bem. Mas o efetuá-lo não está. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este pratico. Mas se eu faço aquilo que não quero, já não sou eu que o faço, mas sim o pecado que em mim habita. Portanto, querendo eu fazer o bem, acho a lei de que está comigo o mal. A gente acaba encontrando, não é? Aí fica a luta das duas naturezas. Pois eu me deleito na lei de Deus, no homem interior. Qual é o homem interior? Ele vai dizer, mas vejo uma lei diferente nos meus membros, guerreando a lei do meu espírito. Então, viu? Essa
tradução aqui brasileira, ela é mais incisiva. Exatamente, o homem interior é o nosso espírito. É esse bebê espiritual que nós viemos a ser em Cristo Jesus, que está crescendo, que está se transformando numa criancinha, depois de uma criancinha vai se transformar num jovem, e aí vai crescendo gradativamente, conforme nós vamos alimentando através da palavra de Deus. Então, essa guerreando a lei do meu espírito, ou seja, a lei de Deus está intrínseco em nosso espírito, porque o nosso espírito veio de Deus. E fazendo-me preso na lei do pecado, a qual está nos meus membros, ou seja, a lei do pecado está nos membros do corpo, que é conduzido pela alma, porém no nosso ser interior do novo coração, a gente tem a lei de Deus e a gente sente prazer nela. Infeliz homem eu, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, veja, o corpo dessa morte. O corpo dessa morte é o corpo do pecado. Como disse o apóstolo Paulo aqui no capítulo 6 e versículo 6, o corpo do pecado. Por quê? Porque a nossa alma usa esse corpo para pecar. O corpo não peca sozinho. A alma usa o corpo para pecar. Por quê? Porque a gente existe aqui na Terra. Para existir aqui na Terra, pressupõe isso que é a matéria. E a gente só existe aqui nesse mundo porque a gente tem um corpo. Entende? É por isso que o apóstolo Paulo diz, nele existimos, porque é por causa do corpo. Nele nos movemos, por causa da alma. E nele, né, nós temos vida, por causa do fôlego de vida. Fôlego de vida. O Espírito veio depois, em Cristo Jesus. Está falando das pessoas naturais. Então, as pessoas naturais, elas vivem aqui porque tem um fôlego de vida dado por Deus. Elas andam, se movem, animam o corpo, a alma. E existe através do corpo físico, entende? Essa é a anatomia de um homem natural, de um homem terreno. Espiritualmente falando, da forma como Deus vê, tá? Não biologicamente falando, não nos livros de biologia, tá? Estou falando conforme a explicação da palavra de Deus, tá bom? As leis físicas têm lá suas explicações mais biológicas, né? mais sobre a ciência, né? Então, eu estou falando aqui sobre algo mais complexo, que a ciência não alcança. Então, ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, com o Espírito, eu amo essa tradução. Agora veja, como eu saberia? Se meu Espírito não tivesse desenvolvido, como eu saberia que existia essa maravilha dessa tradução brasileira, que me diria exatamente nesses versículos, não é todo não, mas está saltitado, o Espírito permite que esteja assim, porque é glória de Deus ocultar as coisas, e ele permite, né, que seja a glória dos teus reis tentar descobri-las. Então, essa glória que ele dá pra gente, tá? Para o nosso espírito. Seus reis são o rei dos reis, né? Senhor dos senhores, ou seja, rei dos reis. O Senhor Jesus é o rei de nós, reis da terra. E Senhor dos senhores, que somos nós, senhores com S minúsculo, tá bom? Ele é o Senhor com S maiúsculo, nós senhores com S minúsculo, rei com R maiúsculo e reis com R minúsculo, que somos nós diante de Deus. É assim que Deus nos vê. Então, é glória dele ocultar certas coisas e ele deixa que seja a nossa glória tentar descobrir através do Espírito que ele nos deu gratuitamente, para a gente descobrir essas coisas gratuitamente, diz o apóstolo Paulo ali em 1 Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 11. Então, isso é maravilha. Se eu não tivesse crescido espiritualmente, veja, eu não estou madura ainda, tá, gente? Vamos fazer que eu sempre deixo essa explicação. Ainda não estou ainda, né, na varonilidade, mas eu estou caminhando para ele. Nós estamos caminhando juntos. Eu quero que nós cheguemos ali, né, e possamos comemorar juntos, né, esse crescimento e vermos os dons do Espírito aflorando em nós, os frutos do Espírito. Ai, meu Deus, eu me alegro tanto, porque eu creio que eu verei essa geração, os meus pupilozinhos, essas crianças lindas crescendo e radiantes, dando seus frutos certos, com os dons aflorando, para que o mundo saiba que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre, que ele não perdeu o poder dele. Pelo contrário, se nós crescermos na verdade, os frutos da verdade, eles virão à tona, porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, disse o Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha fé, essa é a minha esperança, viu? E eu tenho certeza que não é minha não, se foi o Senhor que efetua em nós o querer e o realizar, tá? Eu vivo pela palavra de Deus, eu sou revestida, graças a Deus, pela palavra da verdade. Então,
É isso que ele diz aqui, tá? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, eu mesmo, com o Espírito... Veja, olha aqui, como é que tá na tua versão, Vini? Agora eu quero ver a versão do Vini, a versão do Isaac, o versículo 25, por favor. Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esta é a minha situação. No meu pensamento, eu sirvo a lei de Deus, mas na prática, sirvo a lei do pecado. Olha isso, no meu pensamento, ou seja, na mente de Cristo, na mente do Espírito, não é? Mas não está claro na versão do Vini, né? No NTLH não está claro isso. Você fica na dúvida. Como assim? Oi? Na NTLH fica muito confuso para quem não está iniciando, vai ler isso aqui. Como assim no pensamento e na prática, que é isso de polaridade? Porque as pessoas ainda, a NTLH, mas ela tem muita coisa boa, tá, Vini? Ela tem muitas outras que suplantam, por exemplo, essa versão que eu estou lendo aqui, estou gostando bastante desses versículos. Mas são coisas que o próprio Espírito deixa que seja assim, para que a gente possa buscar, entende? Glória de Deus, ó, Provérbios 25, 2 diz, glória de Deus ocultar certas coisas e dos reis tentar descobri-las. Então, isso procede de Deus, tá? Essa é o crescimento. Conforme a gente vai crescendo espiritualmente, o próprio Espírito vai nos guiando em toda a verdade ela toda, ou seja, a palavra de Deus, ela é extensa, ela tem camadas, ela tem profundidades, e homens lá da tradição dos judeus já citavam essas coisas já, e dão nomes para elas, nomes complicados que estão lá em hebraico. Eu não sei esses nomes, eu sei que eu estou atingindo essas camadas através do Espírito Santo, mesmo sem saber os nomes, tá bom? Eu posso dizer isso para vocês porque eu não saberia que estava ali se o Espírito Santo não tivesse me conduzido pela verdade, tá bom? Como é que está na sua versão, meu filho? O 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus. Tá igual. Na mente, de fato, quero obedecer à lei de Deus. Mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Ou seja, o Espírito... Então, mas o Espírito, veja, o Espírito que sonda as profundezas de Deus, comunica a nossa mente, a mente à alma. Mas lá dentro, no nosso coração humano, entende? Fica essa luta do querer fazer, mas não conseguir realizar. Aí, a tradução brasileira, que é mais incisiva nessa situação, aí ela vai e diz, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim, pois eu mesmo, com o Espírito, sirvo a lei de Deus. Olha o resultado. Ora, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos espíritos vivificantes. Não somos mais isso que ele está tentando dizer aqui nesse capítulo inteiro. Em suma, é que a gente não é mais só apenas almas viventes, meu bem. A gente agora é espírito vivificante. É isso, que coisa linda. Não é lindo isso? Gente, isso não é lindo? É lindo. A gente não precisa mais viver à mercê do nosso homem natural, porque agora dentro de nós existe um ser maravilhoso que está pleno em Cristo Jesus, que está pedindo, me dá papar, deixa eu crescer para você ver o poder que eu tenho. Deixa eu te transformar pelo poder que eu tenho, pelo poder que eu sou. Pelo poder que eu sou, qualquer semelhança não é mera coincidência. Porque eu sou. Assim, pois, eu mesmo com o Espírito sirvo a lei de Deus, mas com a carne sirvo a lei do pecado. Com a carne, a natureza humana, a natureza pecaminosa, a pessoa, a alma vivente, serve ao pecado. Ela está acostumada com o pecado porque foi vendido como escravo para o pecado. Mas nós não somos mais, porque nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e pertencemos a Ele. Fomos comprados por alto preço. Portanto, não precisamos mais viver escravos desse corpo, escravos da natureza humana. Aí não adianta a gente transferir a coisa só quando ele fala corpo aqui, ele não está se referindo apenas ao corpo físico, não. Ele está se referindo a esse complexo maravilhoso chamado alma vivente. Tá bom?
A alma vivente, porque o corpo, tadinho, ele leva a fama, mas ele não faz nada sozinho, não. Ele precisa, né, esse chamar, como está escrito no hebraico, que é a inspiração que Deus nos deu, chamada alma, que anima o corpo, esse ser imaterial, que é um resquício, uma fagulha do Espírito de Deus, meu Deus, da inspiração divina, para que nós fôssemos a imagem dele, pudéssemos criar coisas aqui nesse mundo, governar sobre as obras dele. As almas humanas são muito criativas, são muito inteligentes, são transformadoras, entende? Enfim, tudo para transformar esse mundo, para dominar sobre os seres, sobre as obras de Deus. Foi assim que Deus fez o ser humano para ser, como deuses aqui debaixo do firmamento. E é por isso que nós temos muitos talentos, cada um tem talentos, né, diferentes uns dos outros, ninguém é igual a ninguém, entende? É por isso que aquele vídeo lá que você mandou ontem, vindo do cara lá, do tal pastor lá falando, que usaram lá os dons do Espírito, depois foram para o mundo. Não, nada disso não. Deus fez as almas extremamente inteligentes, fez as almas dos homens extremamente inteligentes, com muitos talentos, com uma criatividade acentuadíssima, entende? Porque é a semelhança dele. Ele é um ser criativo, Deus é um ser que cria, Deus é um ser que transforma, Deus é quem ele é. E um resquício disso é o ser humano. Mas é só a imagem e semelhança, mas Jesus Cristo é a imagem expressa de Deus, entende? Ele que representa verdadeiramente Deus. E adivinha onde nós estamos? Adivinha de quem que nós recebemos esse ser maravilhoso que nós nos tornamos em espíritos vivificantes? Nós somos frutos de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a semente divina, é a semente incorruptível da qual nós fomos gerados. A versão, a Bíblia Viva, na NBV, diz assim, mas que situação terrível é esta em que me encontro. Quem é que me livrará desse corpo que me leva à morte? Viu? Esse corpo que me leva à morte. Mas graças a Deus, aí ele vem com a resposta, né, gente? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Em minha mente, aqui também fala, em minha mente eu sou escravo da lei de Deus, mas na minha natureza carnal sirvo a lei do pecado. A natureza carnal, ou seja, né, na parte física. Agora, só a tradução brasileira é que nos diz que é no nosso espírito que a gente tem prazer, que verdadeiramente a gente tem a lei implantada. Por quê? Porque Deus plantou no nosso novo coração, no novo espírito, as suas leis. Estão gravadas no nosso coração e a gente tem prazer nela. Entende? Se nós alimentarmos o nosso ser certo, a nossa natureza certa, essa natureza vai comunicar isso à nossa alma, a ponto de chegar o tempo que a nossa alma vai estar precisamente fundida a esse espírito e vai estar parecidíssima com Jesus Cristo, assim como o apóstolo Paulo era, como o apóstolo Pedro, Tiago e etc, e muitos outros irmãos.